Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje confesso que me emocionei ao dizer que te peço perdão e que te dou graças, porque hoje se cumprem 5 anos desde que começámos este podcast dos 10 minutos com Jesus, 5 anos de união a Ti, de muita oração. E queria começar por agradecer. Quando às vezes nos oferecem uma prenda, pode ser uma coisa simples, como uma fotografia que a avó nos oferece, e no dia seguinte acordamos e vemos a fotografia dela e connosco ao seu lado, naquela moldura bonita que nos ofereceu e que temos no quarto. Não interessa se é uma prenda muito cara, mas lembramos-nos dela. Por isso, quem agradece permanece com o seu coração naquele que fez o presente. Nós hoje, Senhor, permanecemos em Ti, porque Tu nos deste a maravilha de partilharmos juntos estes tempos de oração. Queremos permanecer em Ti, permanecer no Espírito Santo, permanecer em Nossa Senhora. Lembro-me daquele mês de maio em que fomos percorrendo os santuários marianos de Portugal. Lembro-me também destes anos em que fomos rezando por Ti, que estavas no hospital, e que talvez Tu próprio ou alguém da Tua família nos pediu que rezássemos por essa intenção. Continuamente nos vão pedindo, de vez em quando, orações por isso, e fazemos-lo com alegria os sacerdotes dos 10 minutos com Jesus. Lembro-me também de partilhas espontâneas que algumas pessoas faziam sobre a conversão de amigos, ou até entre vizinhos, no mesmo prédio. Sobretudo lembro-me de fazer estas meditações a pensar em todos nós, que rezamos com Jesus agora, e que talvez no silêncio desta oração tenha havido alguma mudança na maneira de tratar os colegas no trabalho. Muitas outras histórias permanecem no silêncio da tua alma, entre ti e o Senhor, na oração, numa missa, numa confissão feita cheia de alegria. Permanecemos em ti, Jesus. Permanecemos em ação de graças. Atravessamos nestes anos juntos algumas crises também, os confinamentos, as guerras como a de Moçambique, a da Ucrânia, entre outras. Pedimos e rezamos por tantos que nos ouvem, mas também por aqueles que não nos ouvem e com quem nos preocupamos. A oração é uma escola de filiação divina e de fraternidade cristã e também humana. Passamos 5 anos contigo, Senhor. 5 anos e queremos dizer-te obrigado, perdão e ajuda-nos mais. Os 10 minutos com Jesus são uma ajuda para a oração. Não te substitui. Enquanto ajudar, enquanto servir de rampa de lançamento poderosa para a oração, ficamos contentes e rezamos unidos. Mas talvez chegue o momento de descobrir outros caminhos, outro estilo. Qualquer que seja o caminho de Deus, e são tantos, será sempre um caminho divino. Continuamos fiéis ao que nos propusemos. 10 minutos diários de meditação contigo, Senhor. Muitas vezes lembro-me daquilo que dizia Santa Teresa: quem não faz oração não necessita do demónio para que o tente. Ao passo que quem a faz apenas 15 minutos por dia necessariamente se salva. Nos 10 minutos com Jesus, fazemos 10 minutos de oração, damos a cana e o anzol, mas o peixe tens que ser tu a apanhar. E vem muito a propósito disto o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse João a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demónios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não anda conosco. E Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim.
quem não é contra nós é por nós. Jesus quer que os cristãos evitemos aquele refrão popular: o bem, se não o faço eu, já não é bem. Pelo contrário, o bem é bem, mesmo quando não sou eu a fazê-lo. Tu, Senhor, estás a seguir com o teu jovem apóstolo o mesmo ensinamento que Moisés deu ao jovem Josué, quando ele pediu a Moisés para proibir 2 homens que tinham recebido o Espírito Santo e andavam a profetizarem sem estarem junto de Moisés e dos 70 anciãos, que naquela manhã tinham recebido o Espírito do Senhor na tenda do encontro, onde rezavam a Deus. Então isso quer dizer que há pessoas que podem andar sozinhas, sem a Igreja de Deus, ou mesmo ao arrepio do que ensina a Igreja e serem enviadas por Deus? É São Paulo quem, baseando-se nas palavras que hoje lemos no Evangelho, resolve facilmente a questão quando diz: faço-vos saber, ninguém que fale sob a ação do Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito, e ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, senão por influência do Espírito Santo. Tanto é assim que no tempo de São Paulo houve 7 irmãos judeus que, sem estarem unidos ao Espírito do Senhor, invocaram o nome de Jesus diante do demónio, e este respondeu-lhes: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E tratou-os tão violentamente que tiveram que fugir cheio de feridas. Com tudo isto, o que nos queres ensinar tu, Jesus? Tu, Senhor, aproveitas a pergunta de João para explicar que todos aqueles em quem o Espírito Santo decide fazer a sua morada, esses estão destinados a fazer o mesmo que os apóstolos. De facto, a questão de João talvez não fosse movida pela inveja, como a de Josué, mas pelo desejo de perceber a sua própria vocação. São Marcos é muito claro. Jesus escolheu e enviou os apóstolos para pregar e expulsar os demónios. Como é que agora vinha outro que não era apóstolo e expulsava os demónios? Todo aquele que tem o Espírito Santo é a sua morada. Faz o que fazem os apóstolos, pois tem um Espírito. Era como um novo panorama. Os apóstolos, em alguns aspectos, eram precursores. Nem tudo o que se referia à sua missão era para morrer com eles, pois eles eram o início da Igreja. Alguns aspectos da sua missão, sim, foram exclusivos, mas não outros. E um deles é o que tu, Senhor, hoje nos ensinas no Evangelho. Todos somos e podemos ser apóstolos. Somos apóstolos pelo batismo. E não nos podemos esquecer, por isso, que rezar não é nunca uma atitude solitária. Jesus quer que rezemos pelos nossos amigos também na nossa oração, que é feita a sós com Ele. Por isso, hoje te pedimos bem alto, Senhor Jesus. Ajuda-nos mais. Damos-te graças por estes 5 anos de oração, por estes momentos de oração a sós. Pedimos-te perdão por tantas vezes que não o soubemos fazer bem, mas ao mesmo tempo, Jesus, ajuda-nos mais, para que sejamos apóstolos diariamente, mesmo quando passamos o dia a sós, porque ficamos em casa a trabalhar, porque estamos doentes, por qualquer outro motivo. Cada oração é um momento em que o Espírito Santo quer partir de nós, da nossa oração, do nosso exemplo, da nossa generosidade e chegar à alma de muitas pessoas. Lembro-me do exemplo daquele sacerdote, hoje em dia bispo, que quando estava no seminário tinha um colega que lhe insistia diariamente para que escrevesse ao seu irmão, para que o seu irmão fosse também ele para o seminário. E aquele rapaz, seminarista, achava que a sua família era cristã, mas sem mais. Rezavam o terço, abençoavam as refeições, viviam as virtudes humanas como a sinceridade, mas sem mais coisas. E pensou que cada um tinha o seu caminho. E um dia em que o seu amigo não parava de lhe dizer: escreve ao teu irmão, pode ser que ele venha para o seminário. Eram tempos em que não havia telemóveis. Ele entrou na capela, ficou um momento em oração e perguntou a Jesus: o que é que queres que eu faça? Então levantou-se e escreveu uma carta para o irmão. No dia seguinte recebeu a resposta e pensou: que estranho, como é que ele terá tido tempo de ler a minha carta e responder já? Parecia impossível. Ao abrir a carta, o irmão dizia-lhe: não vais acreditar, porque és o primeiro a quem estou a dizer isto.
Ninguém me falou, nem eu falei com ninguém. Quero entrar no seminário. Tinha acontecido que, enquanto o irmão escrevia, o outro, em casa dos pais, dizia por sua própria iniciativa, sem saber que o irmão rezava por ele, que se tinha decidido a entrar no seminário. Senhor Jesus, os apóstolos, por vezes, não temos muito tempo. Às vezes até gostaríamos de estar mais com as pessoas. Mas sentimos que a nossa ação vai muito para além daquilo que nós vemos. Tantas vezes não vemos os frutos da nossa oração. E, no entanto, Senhor, sabemos-nos escolhidos, amados por Ti, e que tudo aquilo que rezamos tem efeito. Nestes dias, chegou-me uma intenção para pedir na oração de hoje. Alguém sabia que estávamos a fazer 5 anos e propôs a todos, e proponho-te também a ti, que me estás a escutar, na presença de Jesus, que rezemos 5 Ave-Marias pelos sacerdotes dos 5 continentes, onde chegam os 10 minutos com Jesus. E talvez possamos acrescentar também pelo Papa Francisco, que rezamos por ele. Hoje, enquanto gravo esta meditação, o Papa encontra-se ainda hospitalizado no Hospital Gemelli. Rezamos juntos e pedimo-lo por intercessão da Virgem Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. E um obrigado muito grande a todos os padres e voluntários que ao longo destes 5 anos nos ajudaram a levar Jesus aos 5 continentes.